Pasta 1. 1. Os curiosos acontecimentos que são objetivo desta crônica ocorreram em 1940 em Oran. Segundo a opinião geral, estavam deslocados, já que saíam um pouco do comum. À primeira vista, Oran é na verdade uma cidade comum e não passa de uma prefeitura francesa na costa argelina. A própria cidade, vamos admiti-lo, é feia. Com seu aspecto tranquilo, é preciso algum tempo para se perceber o que a torna diferente das tantas outras cidades comerciais em todas as latitudes. Como imaginar, por exemplo, uma cidade sem pombos, sem árvores e sem jardins, onde não se encontra o rumor de asas nem o sussurro de folhas? Em resumo, um lugar neutro. Apenas no céu se lê a mudança das estações. A primavera só se anuncia pela qualidade do ar ou pelas cestas das flores que os pequenos vendedores trazem dos subúrbios. É uma primavera que se vende nos mercados. Durante o verão, o sol incendeia as casas muito secas e cobre as paredes de uma poeira cinzenta. Então só é possível viver à sombra das persianas fechadas. No outono, pelo contrário, é um dilúvio de lama. Os dias bonitos só chegam no inverno. Uma forma cômoda de travar conhecimento com uma cidade é procurar saber como se trabalha, como se ama e como se morre. Na nossa pequena cidade, talvez por efeito do clima, tudo se faz ao mesmo tempo, com o mesmo ar frenético e distante. Isto é, aqui as pessoas se entediam e se dedicam a criar hábitos. Nossos concidadãos trabalham muito, mas apenas para enriquecerem. Interessam-se principalmente pelo comércio e ocupam-se em primeiro lugar, segundo a sua própria expressão, em fazer negócios. Naturalmente apreciam prazeres simples, gostam das mulheres, de cinema e de banhos de mar. Muito sensatamente, porém, reservam os prazeres para os domingos e os sábados à noite, procurando nos outros dias da semana ganhar muito dinheiro. À tarde, quando saem dos escritórios, reúnem-se a uma hora fixa nos cafés, passeiam na mesma avenida ou instalam-se nas suas varandas. Os desejos dos mais jovens são violentos e rápidos, enquanto os vícios dos mais velhos não vão além das associações de Boulamé. Asterisco. Neologismo que designa os entusiastas de um jogo muito popular na França. Fim da leitura de asterisco. Os banquetes das amicales. Asterisco. Nome das associações formadas por membros de categorias profissionais. Fim da leitura de asterisco. E os ambientes em que se aposta alto no jogo de cartas. Dir-se-á sem dúvida que nada disso é peculiar à nossa cidade e que, em suma, todos os nossos contemporâneos são assim. Sem dúvida, nada há mais natural hoje em dia do que ver as pessoas trabalharem da manhã à noite e optarem em seguida por perder nas cartas, no café e em tagarelices o tempo que lhes resta para viverem. Mas há cidades e países em que as pessoas de vez em quando suspeitam que exista mais alguma coisa, e isso em geral não lhes modifica a vida. Simplesmente houve a suspeita, o que já significa algo. Oran, pelo contrário, é uma cidade aparentemente moderna. Não é necessário, portanto, definir a maneira como se ama entre nós. Os homens e as mulheres ou se devoram rapidamente no que se convencionou chamar de ato de amor, ou se entregam a um longo hábito a dois. Também isso não é original. Em Oran, como no resto do mundo, por falta de tempo e reflexão, somos obrigados a amar sem saber. O que é mais original na nossa cidade é a dificuldade que se pode ter para morrer. Dificuldade, aliás, não é o termo exato. Seria mais certo falar em desconforto. Nunca é agradável ficar doente, mas há cidades e países que nos amparam na doença e onde podemos, de certo modo, nos entregar. O doente precisa de carinho, gosta de se apoiar em alguma coisa. É bastante natural. Em Oran, porém, os excessos do clima, a importância dos negócios que se tratam, a insignificância do cenário, a rapidez do crepúsculo e a qualidade dos prazeres, tudo exige boa saúde. Lá o doente fica muito só. O que dizer então daquele que vai morrer, apanhado na armadilha por detrás das paredes crepitantes de calor, enquanto no mesmo minuto toda uma população, ao telefone ou nos cafés, fala de letras de câmbio, de notas de despacho ou de descontos? Compreender-se-á o que há de desconfortável na morte, mesmo moderna, quando ela chega assim num lugar seco. Estas poucas indicações dão talvez uma ideia suficiente da nossa cidade. Aliás, é necessário não exagerar.
O importante era ressaltar o aspecto banal da cidade e da vida. Mas os dias passam-se sem dificuldades desde que se tenham criado hábitos. A partir do momento em que a nossa cidade favorece justamente os hábitos, pode-se dizer que tudo vai bem. Sob este aspecto, sem dúvida, a vida não é muito emocionante. Pelo menos desconhece-se a desordem. E a nossa população franca, simpática e ativa sempre despertou no viajante uma estima considerável. Esta cidade sem pitoresco, sem vegetação e sem alma, acaba parecendo repousante e afinal adormece-se nela. Mas é justo acrescentar que está enxertada numa paisagem sem igual, no meio de um planalto nu, rodeada de colinas luminosas, diante de uma baía de desenho perfeito. Pode-se apenas lamentar que tenha sido construída de costas para essa baía e que, portanto, seja impossível ver o mar. É sempre preciso ir procurá-lo. Agora podemos admitir sem dificuldade que nada podia fazer prever aos nossos concidadãos os incidentes que se produziram na primavera desse ano e que foram, como compreendemos depois, os primeiros sinais dos acontecimentos graves cuja crônica nos propusemos fazer aqui. Esses fatos parecerão a alguns perfeitamente naturais e a outros, pelo contrário, inverossímeis. Mas, afinal, um cronista não pode levar em conta essas contradições. Sua tarefa é apenas dizer, isto aconteceu, quando sabe que isto, na verdade, aconteceu, que isto interessou a vida de todo um povo e que, portanto, há milhares de testemunhas que irão avaliar nos seus corações a verdade do que ele conta. Aliás, o narrador, que se revelará no momento oportuno, não disporia de meios para lançar-se no empreendimento desse gênero, se o acaso não tivesse posto em condição de recolher um certo número de depoimentos e se a força das circunstâncias não o tivesse envolvido em tudo o que pretende relatar. É isso que o autoriza a agir como historiador. É claro que um historiador, mesmo que não passe de um amador, tem sempre documentos. O narrador desta história tem, portanto, os seus. Em primeiro lugar, o seu testemunho. Em seguida, o dos outros, já que pelo seu papel foi levado a recolher as confidências de todos os personagens desta crônica. E, finalmente, os textos que acabaram caindo em suas mãos. Pretende servir-se deles quando lhe parecer útil e utilizá-los como lhe aprouver. Propõe-se ainda... Mas é tempo de abandonar os comentários e as precauções de linguagem para passar ao assunto em si. O relato dos primeiros dias exige certa minúcia. Na manhã do dia 16 de abril, o Dr. Bernard Riet saiu do consultório e tropeçou num rato morto no meio do patamar. No momento, afastou o bicho sem prestar atenção e desceu a escada. Ao chegar à rua, porém, veio-lhe a ideia de que esse rato não estava no lugar devido e voltou para avisar o porteiro. Diante da reação do velho Michel, sentiu melhor o que a sua descoberta tinha de insólito. A presença desse rato morto parecera-lhe apenas estranha, enquanto para o porteiro constituía um escândalo. A posição deste último era, aliás, categórica. Não havia ratos na casa. Por mais que o médico lhe garantisse que havia um no patamar do primeiro andar, provavelmente morto, a convicção de Michel permanecia firme. Não havia ratos na casa e era necessário que tivessem trazido este de fora. Em resumo, tratava-se de uma brincadeira. Nessa mesma noite, Bernard Riet, de pé no corredor do prédio, procurava as chaves antes de subir para sua casa, quando viu surgir do fundo obscuro do corredor um rato enorme, de passo incerto e pelo molhado. O animal parou, pareceu procurar o equilíbrio, correu em direção ao médico, parou de novo, deu uma cambalhota com um pequeno guincho e parou por fim, lançando sangue pela boca entreaberta. O médico contemplou por um momento e subiu. Não era no rato que ele pensava. Aquele sangue fazia-o voltar à sua preocupação. Sua mulher, doente há 1 ano, devia partir no dia seguinte para uma estação na montanha. Foi encontrá-la deitada no quarto, como lhe pedira que fizesse. Assim preparava-se para o cansaço da viagem. Sorria. Sinto-me muito bem, disse ela. O médico olhou o rosto voltado para ele à luz da lâmpada de cabeceira. Para Riet, aos 30 anos e a despeito das marcas da doença, esse rosto era sempre o da mocidade, devido talvez ao sorriso que dominava todo o resto. Veja se consegue dormir, disse. A enfermeira vem às 11 horas e eu vou levá-las até o trem do meio-dia. Beijou uma testa ligeiramente úmida. O sorriso acompanhou até a porta.
No dia seguinte, 17 de abril, às 8 horas, o porteiro deteve o médico e acusou gracejadores de mau gosto de haverem posto 3 ratos mortos no meio do corredor. Deviam tê-los apanhado com grandes ratoeiras, pois estavam cheios de sangue. O porteiro ficara algum tempo à porta, segurando os ratos pelas patas, esperando que os culpados se traíssem por algum sarcasmo, mas nada acontecera. Ah, disse Michel, esses eu acabo apanhando. Intrigado, Riet decidiu começar suas visitas pelos subúrbios onde moravam os clientes mais pobres. A coleta do lixo era feita muito mais tarde no local e o automóvel que corria ao longo das ruas retas e poeirentas do bairro roçava os caixotes de detritos deixados à beira da calçada. Numa rua que percorria assim, o médico contou uma dúzia de ratos jogados sobre restos de legumes e trapos sujos. Encontrou o primeiro doente na cama, num quarto que dava para a rua e que servia ao mesmo tempo de quarto e de sala de jantar. Era um velho espanhol de rosto duro e vincado. Tinha à frente sobre a coberta 2 marmitas cheias de ervilhas. No momento em que o médico entrou, o doente, meio erguido no leito, inclinava-se para trás numa tentativa de recuperar o fôlego penoso de velho asmático. A mulher trouxe uma bacia. Hein, doutor, disse ele durante a injeção. Eles estão saindo, já viu? É verdade, confirmou a mulher. O vizinho apanhou 3. O velho esfregava as mãos. Começam a sair. Vêm-se em todas as latas de lixo. É a fome. Riet não teve dificuldade em constatar em seguida que todo o bairro falava dos ratos. Acabadas as visitas, voltou para casa. Há um telegrama para o senhor lá em cima, informou Michel. O médico perguntou-lhe se tinha visto novos ratos. Ah, não, disse o porteiro. É que estou tomando conta, compreende? E esses safados não se atrevem. O telegrama prevenia Riet da chegada de sua mãe no dia seguinte. Vinha ocupar-se da casa do filho durante a ausência da doente. Quando o médico entrou em casa, a enfermeira já estava lá. Riet viu sua mulher de pé, de tailleur já pintada. Está bem, disse. Muito bem. Momentos depois, na estação ferroviária, instalava-a no carro-leito. Ela percorreu com olhar o compartimento. É caro demais para nós, não é verdade? É preciso, respondeu Riet. E que história de ratos é essa? Não sei, é estranho, mas vai passar. Depois disse-lhe muito rapidamente que lhe pedia perdão, que devia ter olhado por ela e que se descuidara muito. Ela sacudia a cabeça como para lhe dizer que se calasse, mas Riet acrescentou, tudo correrá melhor quando voltar. Vamos recomeçar. Sim, concordou ela com os olhos brilhantes. Vamos recomeçar. Um instante depois voltava-lhe as costas e olhava pela vidraça. Na plataforma as pessoas apressavam-se aos empurrões. O guincho da locomotiva chegava até eles. O médico chamou a mulher pelo nome e quando ela se voltou, ele notou-lhe o rosto coberto de lágrimas. Não, disse ele carinhosamente. Sob as lágrimas voltou o sorriso um pouco crispado. Ela respirou profundamente. Vá embora, tudo correrá bem. Riet abraçou-a e na plataforma nada havia agora senão o seu sorriso. Cuide-se, por favor, pediu, mas ela não podia ouvi-lo. Perto da saída, Riet encontrou o Sr. Otton, o juiz de instrução que trazia pela mão o filho pequeno. O médico perguntou-lhe se ia viajar. Otton, alto e escuro, que parecia em parte o que se chamava outrora um homem de sociedade e em parte um coveiro, respondeu com uma voz amável, mas breve. Estou à espera da Sra. Otton, que foi apresentar seus respeitos à minha família. A locomotiva apitou. Os ratos, disse o juiz. Riet teve um movimento na direção do trem, mas voltou-se para a saída. Sim, não é nada. Tudo o que guardou desse momento foi a passagem de um empregado que levava debaixo do braço um caixote cheio de ratos mortos. Na tarde do mesmo dia, Riet, no início de suas consultas, atendeu um rapaz que lhe disseram ser jornalista e que já viera de manhã. Chamava-se Raymond Humber, baixo de estatura, ombros largos, rosto decidido, olhos claros e inteligentes. Humber vestia roupa esporte e parecia à vontade na vida. Foi direto ao assunto. Fazia uma pesquisa para um grande jornal de Paris sobre as condições de vida dos árabes e queria informações sobre o seu estado sanitário. Riet informou de que esse estado não era bom, mas quis saber antes de ir mais longe se o jornalista podia dizer a verdade. Certamente, disse o outro. Quero dizer, pode fazer a condenação total?
Total não, devo dizê-lo, mas creio que essa condenação não teria fundamento. Com delicadeza, Rie disse que, na verdade, semelhante condenação não teria fundamento, mas que, ao fazer essa pergunta, procurava apenas saber se o testemunho de Humbert podia ou não ser feito sem reservas. Só admito os testemunhos sem reservas. Não estou, portanto, disposto a apoiar o seu com as minhas informações. É a linguagem de Saint-Just, asterisco. Revolucionário francês do século XVIII. Fim da leitura de asterisco. Disse o jornalista, sorrindo. Sem elevar a voz, Rie disse que não sabia nada disso, mas que era a linguagem de um homem cansado do mundo em que vivia, que amava contudo os seus semelhantes e estava decidido a recusar de sua parte a injustiça das concessões. Humbert, com o pescoço enterrado nos ombros, olhava para o médico. Creio que o compreendo, disse por fim, levantando-se. O médico acompanhou-o à porta. Agradeço-lhe por aceitar as coisas assim. Humbert pareceu impaciente. Sim, compreendo. Perdoe-me o incômodo. O médico apertou-lhe a mão e informou de que haveria uma curiosa reportagem a fazer sobre a quantidade de ratos mortos que se encontravam na cidade nesse momento. Ah, exclamou Humbert, isso me interessa. Às 5 horas, ao sair para novas visitas, o médico encontrou na escada um homem ainda novo, de aspecto pesado, de rosto maciço e cansado, riscado por sobrancelhas espessas. Tinha-o encontrado algumas vezes na casa dos bailarinos espanhóis que moravam no último andar do seu prédio. Jean Tarrot fumava com empenho um cigarro e contemplava as últimas convulsões de um rato que morria num degrau a seus pés. Levantou para o médico um olhar calmo e um pouco fixo nos olhos cinzentos e acrescentou que aquela aparição de ratos era uma coisa bastante curiosa. É verdade, respondeu Rie, mas acaba por tornar-se irritante. Num sentido, doutor, só num sentido. Nunca vimos nada de semelhante, é estudo, mas eu acho isso interessante. Sim, positivamente interessante. Tarrot passou a mão pelos cabelos para tirá-los para trás, olhou de novo para o rato, agora imóvel, e depois sorriu para Rie. Mas afinal, doutor, isto é sobretudo a tarefa do porteiro. De fato, o médico encontrou o porteiro em frente da casa, encostado à parede, perto da entrada, com uma expressão de cansaço no rosto, habitualmente congestionado. Bem sei, disse o velho Michel a Rie, que lhe comunicava a nova descoberta. Encontram-se agora os grupos de 2 e 3, mas é a mesma coisa nas outras casas. Parecia abatido e preocupado, esfregando o pescoço com um gesto maquinal. Rie perguntou-lhe como ia de saúde. O porteiro não podia dizer, na verdade, que não ia bem. Simplesmente não se sentia em forma. Em sua opinião, era o moral que estava um pouco abatido. Aqueles ratos tinham-no perturbado e tudo ficaria melhor quando tivessem desaparecido. Mas no dia seguinte, 18 de abril pela manhã, o médico, ao voltar com a mãe da estação, encontrou Michel com uma expressão ainda mais abatida. Do porão ao sótão, uma dezena de ratos jazia nas escadas. Os caixotes de lixos das casas vizinhas estavam cheios deles. A mãe do médico tomou conhecimento da notícia sem se admirar. São coisas que acontecem. Era uma senhora de cabelos prateados, de olhos negros e meigos. Estou satisfeita por voltar a ver-te, Bernard. Os ratos nada podem contra isso. Ele aprovava. Era verdade que com ela tudo lhe parecia sempre fácil. Entretanto, Rie telefonou ao serviço comunal de desratização, cujo diretor conhecia. Já ouvira falar desses ratos que vinham em grande número morrer ao ar livre? Mercier, o diretor, tinha ouvido falar nisso, e no seu próprio serviço, instalado próximo ao cais, tinham sido encontrados uns 50. Perguntava a si próprio se a coisa teria importância. Rie não podia decidir, mas pensava que se impunha uma intervenção do serviço de Mercier. Sim, disse Mercier com uma ordem. Se acha que vale realmente a pena, posso tentar obter essa ordem. Vale sempre a pena, respondeu Rie. Sua empregada acabava de comunicar-lhe que tinham apanhado várias centenas de ratos mortos na fábrica onde o marido trabalhava. Foi mais ou menos nessa época que os nossos concidadãos começaram a inquietar-se com o caso, pois a partir dos dias 18, as fábricas e os depósitos vomitaram centenas de cadáveres de ratos. Em alguns casos foi necessário acabar de matar os bichos, pois sua agonia era demasiado longa.
Mas desde os subúrbios até o centro da cidade, por toda a parte onde o Dr. Riet passava, por toda a parte onde nossos concidadãos se reuniam, os ratos esperavam em montes, nas lixeiras ou junto às sarjetas em longas filas. A imprensa da tarde ocupou-se do caso a partir desse dia e perguntou se a municipalidade se propunha ou não a agir e que medidas de urgência tencionava adotar para proteger os seus munícipes dessa repugnante invasão. A municipalidade nada se tinha proposto e nada previra, mas começou por reunir-se em conselho para deliberar. Foi dada ordem ao serviço de desratização para recolher os ratos mortos todas as madrugadas. Em seguida, 2 carros do serviço de desratização deveriam transportar os animais até o forno de incineração de lixo a fim de serem queimados. Mas nos dias que se seguiram, a situação agravou-se. O número de roedores apanhados ia crescendo e a coleta era a cada manhã mais abundante. A partir do 4º dia, os ratos começaram a sair para morrerem em grupos. Dos porões, das adegas, dos esgotos, subiam em longas filas titubeantes para virem vacilar à luz, girar sobre si mesmos e morrer perto dos seres humanos. À noite, nos corredores ou nas ruelas, ouviam-se distintamente os seus guinchos de agonia. De manhã, nos subúrbios, encontravam-se estendidos nas sarjetas com uma pequena flor de sangue nos focinhos pontiagudos, uns inchados e pútridos, outros rígidos e com bigodes ainda eriçados. Na própria cidade eram encontrados em pequenos montes, nos patamares ou nos pátios. Vinham também morrer isoladamente nos vestíbulos das repartições, nos recreios das escolas e, por vezes, nos terraços dos cafés. Nossos concidadãos, estupefatos, encontravam-nos nos locais mais frequentados da cidade. A praça de armas, as avenidas, o passeio de Front de Mer apareciam conspurcados. Limpa ao amanhecer dos animais mortos, a cidade voltava a encontrá-los pouco a pouco, cada vez mais numerosos durante o dia. Nas calçadas também ocorria mais de um notívago sentir sob os pés a massa elástica de um cadáver ainda fresco. Dir-se-ia que a própria terra onde estavam plantadas as nossas casas se purgava dos seus humores, deixando subir à superfície furúnculos que até então a minavam interiormente. Imagine só o espanto de nossa pequena cidade, até então tranquila, transtornada em alguns dias como um homem saudável cujo sangue espesso se pusesse de repente em revolução. As coisas foram tão longe que a agência Hansdock, informações, documentação, todas as informações sobre qualquer assunto, anunciou na emissão radiofônica de informações gratuitas 6.231 ratos apanhados e queimados só no dia 25. Este número, que dava um sentido claro ao espetáculo cotidiano que a cidade tinha diante dos olhos, aumentou a agitação. Até então, as pessoas tinham-se apenas queixado de um espetáculo um pouco repugnante. Compreendia-se agora que esse fenômeno, de que não se podia ainda avaliar a amplitude nem determinar a origem, tinha qualquer coisa de ameaçador. Só o velho espanhol asmático continuava a esfregar as mãos e a repetir com uma alegria senil: "Eles estão saindo, eles estão saindo." Entretanto, a 28 de abril, a Hansdock anunciava uma coleta de aproximadamente 8.000 ratos e a ansiedade atingiu o auge. Exigiam-se medidas radicais, acusavam-se as autoridades e alguns que tinham casa na praia já falavam em retirar-se para lá. Mas no dia seguinte, a agência anunciou que o fenômeno cessara bruscamente e que o serviço de desratização apanhara apenas uma quantidade insignificante de ratos mortos. A cidade respirou. Contudo, foi na mesma data, ao meio-dia, que o Dr. Riet, ao parar o carro diante de casa, viu ao fundo da rua o porteiro que caminhava com dificuldade, de cabeça baixa, com os braços e as pernas afastados numa atitude de fantoche. O velho apoiava-se no braço de um padre que o doutor reconheceu. Era o padre Panelu, um jesuíta erudito e militante que encontrara algumas vezes e que era muito estimado na nossa cidade, mesmo por aqueles que são indiferentes em matéria de religião. Esperou-os. O velho Michel tinha os olhos brilhantes e a respiração ruidosa. Não se sentia muito bem e tinha saído para tomar ar, mas as dores vivas no pescoço, nas axilas e nas virilhas tinham-no obrigado a voltar e a pedir auxílio ao padre Panelu. São uns inchaços, disse. Devo ter feito algum esforço. Com o braço fora da porta, o médico apalpou o pescoço que ele lhe estendia.
Tinha-se formado uma espécie de nó. Deite-se e tire a temperatura. Venho vê-lo esta tarde. Quando o porteiro partiu, o médico perguntou ao padre Panelu o que achava daquela história de ratos. Oh, respondeu o padre, deve ser uma epidemia. E os olhos sorriram por detrás dos óculos redondos. Depois do almoço, Rie relia o telegrama da casa de saúde que lhe anunciava a chegada de sua mulher quando o telefone tocou. Era um dos seus antigos clientes, empregado na câmara, que o chamava. Sofrera durante muito tempo de um estreitamento da aorta, e como era pobre, Rie tratara-o de graça. Sim, disse ele, sei que se lembra de mim, mas é de outra pessoa que se trata. Venha depressa, aconteceu qualquer coisa na casa do meu vizinho. Falava com voz cansada. Rie pensou no porteiro e decidiu que o veria depois. Alguns minutos mais tarde, atravessaram a porta de uma casa baixa da rua Fedherbe, num subúrbio. No meio da escada fresca e mal cheirosa, encontrou Joseph Grande, o empregado da câmara que vinha ao seu encontro. Era um homem dos seus 50 anos, de bigode amarelo, alto e curvado, com os ombros estreitos e os membros magros. Agora está melhor, disse ao chegar perto de Rie, mas julguei que ele ia morrer. Assoou o nariz. No segundo e último andar, na porta da esquerda, Rie leu escrito com giz vermelho. Entre, eu me enforquei. Entraram. Uma corda estava pendurada por cima de uma cadeira caída. A mesa fora empurrada para um canto, mas a corda pendia no vazio. Desatei-o a tempo, disse Grand, que parecia sempre rebuscar as palavras, embora falasse a linguagem mais simples. Ia justamente sair quando ouvi o ruído. Ao ver a inscrição, como explicar-lhe? Julguei que se tratava de uma brincadeira, mas ele soltou um gemido engraçado, até mesmo sinistro, se assim se pode dizer. Coçou a cabeça. Na minha opinião, a operação deve ser dolorosa. Naturalmente, entrei. Tinham empurrado uma porta e encontravam-se à entrada de um quarto claro, mas pobremente mobiliado. Um homenzinho gordo estava deitado no leito de cobre. Respirava fortemente e olhava-os com olhos congestionados. O médico deteve-se. Nos intervalos da respiração, parecia-lhe ouvir guinchos de ratos, mas nada se mexia pelos cantos. Rie aproximou-se do leito. O homem não tinha caído de muito alto, nem muito bruscamente, e as vértebras tinham resistido. Na verdade, um pouco de asfixia. Seria necessário fazer uma radiografia. O médico deu-lhe uma injeção de óleo canforado e disse que tudo estaria bem dentro de alguns dias. Obrigado, doutor, agradeceu o homem com uma voz sufocada. Rie perguntou a Grande se tinha avisado o comissário e o empregado ficou com um ar confuso. Não, pensei que o mais urgente... Sem dúvida, interrompeu Rie, vou fazê-lo agora. Nesse momento, porém, o doente agitou-se e ergueu-se no leito, protestando que estava melhor e que não valia a pena. Acalme-se, disse Rie. Não tem importância, acredite, mas é necessário que eu faça a minha declaração. Oh, exclamou o outro, e atirou-se para trás, chorando com soluços curtos. Grand, que a um momento cofiava o bigode, aproximou-se dele. Vamos, Sr. Cottard, tente compreender. Pode-se dizer que o doutor é responsável, se, por exemplo, o senhor tivesse vontade de recomeçar. Mas Cottard, entre lágrimas, disse que não recomeçaria, que fora apenas um momento de loucura e que só desejava que o deixassem em paz. Rie redigiu uma receita. Entendido, deixemos isso. Voltarei dentro de 2 ou 3 dias, mas não faça bobagem. No patamar, disse a Gran que era obrigado a fazer a declaração, mas que pediria ao comissário que só procedesse ao inquérito daí a 2 dias. É preciso vigiá-lo esta noite. Ele tem família? Não a conheço, mas posso vigiá-lo eu mesmo. Abanava a cabeça. Também não posso dizer que o conheço, note bem, mas é preciso nos ajudarmos uns aos outros. Nos corredores da casa, Rie olhou maquinalmente para os cantos e perguntou a Grant se os ratos tinham desaparecido totalmente do seu bairro. O funcionário nada sabia. Tinham-lhe falado, na verdade, dessa história, mas ele não prestava atenção aos boatos do bairro. Tenho mais com que me preocupar, afirmou. Rie já lhe apertava a mão. Tinha pressa de ver o porteiro antes de escrever à mulher. Os vendedores dos jornais da tarde anunciavam que a invasão dos ratos tinha parado.
Mas Rier encontrou o seu doente meio deitado para fora do leito, com uma das mãos no ventre e a outra em volta do pescoço, vomitando com grandes arrancos uma bile rosada numa lata de lixo. Após grandes esforços, sem